Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde, prosperidade, vitória para você, meu querido e minha querida que me ouve pelo rádio logo de manhã, que você tenha um dia de excelência, ou você que está me ouvindo no Spotify, em outra plataforma digital, em outro horário, ou também no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Um abraço a todos os ouvintes, estamos juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Estamos aí na reta final, né? Estamos em mais um dia, daqui a pouquinho a nossa pérola de sabedoria, que eu vou entrar já e vou ler para você alguns textos bíblicos aqui que vai ser forte o agir de Deus. Estamos falando sobre negócios à luz das Escrituras, que Deus quer participar da sua vida, Deus quer participar de todas as áreas da sua vida, inclusive você que é um empresário, empreendedor, trabalhador, ele quer fazer parte da sua empresa, dos seus negócios e também das suas finanças. Mas entenda uma coisa, há um erro e eu quero te ensinar o seguinte. Sabe aquelas pessoas que pensam que Deus vai fazer tudo e ela não precisa fazer nada? Pois é, existe muita gente assim. Elas não querem fazer a parte delas e espera que Deus faça tudo. Josué capítulo 1 verso 6 tem uma palavrinha sensacional que eu falo bastante. Deus diz assim: esforça-te, esforça-te. É isso, esforça-te. É o que Deus quer, você precisa se esforçar. Você precisa fazer tudo aquilo que você pode fazer e consegue fazer, porque o impossível Deus fará. Você já ouviu um ditado popular que diz assim: morto quando acha quem o carregue, dá volta no caixão. Você já ouviu isso? Eu ouvi, estou ouvindo agora que eu estou lendo. Morto quando acha quem o carregue, dá volta no caixão. O que significa isso? Significa o comodismo, né? O comodismo de que trata o adágio aqui. É o que leva muitas pessoas a não trabalharem pelo próprio sucesso ou seu sustento, achando que Deus abrirá as portas e os abençoará sem que precisem pôr mãos à obra. Em pleno século XXI tem gente assim, né? Às vezes lê a Bíblia, ele ora, ele crê, tudo isso é importante, porém não flui, não acontece. Por quê? Porque ele não quer fazer a parte dele. Agora, nós temos que compreender o seguinte, a gente vai falar um pouco mais, daqui a pouquinho, de alguns textos bíblicos, alguns casos em que Deus realiza tudo sozinho, mas não pense que isso é uma regra. Aquilo que Deus quiser fazer tudo sozinho, Ele vai fazer, mas não é uma regra. Ou seja, quando Deus procede dessa forma, Ele costuma nos informar sobre isso. Se Ele não informou, é porque você tem que fazer a sua parte. Essa é uma das facetas da responsabilidade humana. Desde o Gênesis, Deus deu aos seres humanos a tarefa de dominar as coisas. Olha o que diz Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso é o que chamamos de mandato cultural, ou seja, uma ordem divina para estudar, adquirir conhecimento e crescer. Eu vou ler aqui agora para você várias passagens bíblicas em que a ordem de Deus é que a gente venha se esforçar e trabalhar. Vou ler vários textos aqui, ó. Olha um deles. Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, versos 6 e 8. Então ele está dizendo, esforce e tenha ânimo. Então vamos fazer a nossa parte, que a bênção vai chegar lá. Outro texto, Davi disse para Salomão, olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. 1 Crônicas 28, 10. Você está observando aqui? Mais texto. Olha outro aqui. Deus, por intermédio de Ageu, para Zorobabel e Josué, disse o seguinte, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ageu 2:4. Vocês estão entendendo, pessoal? A importância que Deus está falando aqui? Então, não fique esperando, achando que Deus vai fazer tudo. Faça a sua parte, se mova, se movimente. É isso. É importante você entender. Paulo também disse para os Efésios, Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, com o que tiver necessidade. Você está vendo? Palavra de Deus para encorajar você a colocar mãos à obra, mãos à massa. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos conquistar e Deus fará a parte do impossível. Eu creio nisso. Eu sempre uso uma linguagem simples dizendo o seguinte. Por exemplo, vamos fazer um exemplo de um prédio, um edifício, um condomínio. Vamos supor que tem ali 20 andares, tá? Então é normal que tenha as escadas, ok? Mas tem também elevador ou elevadores, ok? Beleza. Então eu atribuo o seguinte, a nossa parte é subir a escada, degrau por degrau. Isso aqui é uma ilustraçãozinha aqui. Degrau por um degrau, vai subindo devagarzinho, você sobe, daqui a pouco você está no primeiro andar, está no segundo, terceiro, ok? Aí eu digo o seguinte, aí quando Deus vem para fazer a parte dele, que vai ser mais rápida, ele viu o nosso esforço, aí ele te coloca no elevador, aí você aperta o botão e vai mais rápido. Eu estou fazendo uma analogia para você entender que a escada representa o que? O nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação, e o elevador é como se fosse o quê? Você entrou no elevador, você vai mais rápido. Então Deus pode fazer isso. Não que você vai subir a escada do condomínio, vai para o elevador, né? Estou fazendo uma analogia, uma comparação para a nossa vida do dia a dia. Então, esforça-te, tá? Faça o teu melhor, se dedique, porque Deus vai te ajudar a vencer. Outro texto, Paulo disse para os Tessalonicenses, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. 1 Tessalonicenses 4:11. Então, meu querido e minha querida, se você então quer ser esse parceiro de Deus, esse sócio de Deus, lembre-se, é uma sociedade em que todos os sócios têm ações a realizar. Então, evite o imobilismo. Não ache que cabe a Deus fazer seu sucesso acontecer. Ele quer ser seu sócio, não seu empregado. É natural, claro que é natural, gente. É natural que você queira ouvir a Deus, orar, consultar as orientações da Bíblia e meditar antes de tomar decisões. Claro, importantes, mas tome cuidado para não se tornar alguém sem capacidade de julgamento. É isso. Então você tem que entender isso aqui. Deus fala, Deus age, Deus faz maravilhas, ok? Faz milagres. Agora, Deus vai fazer milagres onde eu não consigo fazer, porque milagre é com Deus, entendeu? Por quê? Porque existem pessoas que não fazem nada sem que talvez um pastor, um religioso, se manifeste e autorize. Muitos ficam paralisados à espera de sinais. Outros, eu vou fazer se tiver um sinal, se tiver uma profecia, esquecendo que a Bíblia diz os sinais. Os sinais seguirão aos que crerem, e não o contrário. Então, os sinais seguirão aos que crerem.
Marcos 16, 17 diz isso. Então preste atenção, meu amado e minha amada, que me escuta, que me ouve. Pensa bem, preste atenção. Para não cometer um desses dois erros. Primeiro, agir sem se aconselhar antes, o que vai ferir as leis da sabedoria e do aconselhamento. Ou ficar aguardando uma carta registrada e assinada por Deus antes de tomar decisões que lhe cabe a você tomar. Então preste atenção. Para não cometer um desses dois erros, agir sem conselho. Não haja. Peça bons conselhos, vá pedir direção, orientação, ou ficar aí aguardando uma carta registrada de Deus, né? Então, entenda uma coisa. Dentro dessa linha de ensinamento aqui, há quem queira determinar como Deus deve agir, e às vezes até um jeito arrogante, dando-lhe ordens, ou que enxergue Deus como uma oportunidade de investimento ou coisa desse tipo. Não. Nós temos que entender o seguinte. Tem gente que procura Deus, o Criador, com um tipo de proposta mais ou menos assim: eu vou lhe dar isso e quero aquilo em troca. Ou seja, Deus, quero comprar sucesso. Deus, você tem que me dar sucesso. Ou pior, tem gente que fala: eu determino a você, Deus, que me dê sucesso. Não existe. Isso não existe, esse tipo de determinação. Você está entendendo? O que é isso aqui? São visões distorcidas, tá? Como se Deus fosse nosso empregado, ou até mesmo o almoxerifado, né? E não aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Está escrito? Efésios 3:20. Entendeu, meu amado? Então, a pior consequência disso é que, ao esperar que Deus faça tudo, você não age e perde a chance de realizar grandes feitos. Então, quantos de nós já não erramos nisso aqui? Esperando que Deus ia fazer e não fez, que na realidade é a gente que tinha que começar a fazer. Pense nisso, analise como é que está a tua vida, como é que está a tua vida espiritual, como é que está o teu casamento, como é que está as tuas finanças, como é que está isso ou aquilo. Analise, é você que tem que fazer uma autoanálise, pedir a direção de Deus, bons conselheiros que possam te ajudar no aconselhamento. Espero que eu esteja já te ajudando, acredito que sim, tá? Então, se você está precisando de um milagre, Deus faz milagres, mas lembre-se, Deus não faz tudo. Aliás, falando em milagres, eu me lembro agora quando Jesus tem muitos milagres na Bíblia, né? Um deles, o famoso milagre da multiplicação de pães e peixes. Ele fez o mais difícil. Agora, alguém chegou lá e falou: Jesus, toma aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixes. Um jovem, um homem, uma pessoa, entregou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Então, era aquilo que tinha. Mas não dava para todo mundo. Mas é o que tinha. Não tinha onde comprar, não tinha mais dinheiro para comprar. O dinheiro era insuficiente se tivesse. Ou seja, mas na mão de Jesus, 5 pães e 2 peixes, que era o possível daquela pessoa, que conseguiu ter aquilo ali. Mas na mão de Jesus houve a multiplicação. É assim que acontece. O possível você tem que fazer. Uma semente você vai ter. Alguma coisa você vai ter que fazer. Algo você vai ter que fazer, meu amado. Agora, o impossível Deus vai fazer. Faça a tua parte, que você vai ser surpreendido. Receba essa palavra na tua mente, no teu coração, no teu espírito e seja abençoado em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por mais um episódio, por mais uma palavra de fé, por mais uma instrução para os teus filhos e filhas, Pai, para os nossos ouvintes e internautas. Deus, o Senhor está dizendo para nós: esforça-te. Senhor, abençoa o trabalho e o esforço que cada um tem feito na sua profissão, nos seus negócios, na sua empresa, no seu ministério. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Nos dê capacidade e habilidade para fazer o que nós temos que fazer, e o milagre eu sei que o Senhor realizará no teu tempo. Em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles também que têm abençoado o nosso ministério, que têm se esforçado a semear uma semente financeira. Abençoa, prospera, multiplica, e que hoje uma grande porta venha se abrir para essa pessoa. Eu creio em milagres e nós oramos por milagres em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.